O oitavo episódio de Attack on Titan foi triste, foi sofrido, foi mais triste no anime do que no mangá, e hoje a gente vai falar sobre tudo o que rolou e sobre as lágrimas que também rolaram nesse vídeo, depois da vinheta. Depois que Marley foi estraçalhada pela tropa de exploração, humilhada, arrastada com a cara no chão, nós tivemos um momento em que eles precisam sair dali, né? Até porque, apesar do povo de Parades ter feito tudo aquilo que fez lá em Marley, uma coisa que a Pieck tinha falado no episódio anterior é certa: eles estão muito longe da terra deles, então eles não têm muito equipamento, muita munição, muita coisa para poder se estender por muito tempo ali. Ela até tinha dito que eles eram como ratos encurralados, que souberam muito bem reverter a situação e trabalhar tudo ali, né, de acordo com o que eles queriam, graças ao plano do Armin, mas mesmo assim eles não tinham condições, né, de armamentos e nem mesmo de tropa, de contingente o suficiente para poder continuar ali por muito tempo. Então eles fizeram um ataque, arrasaram Marley, devolveram para Marley aquilo que eles haviam sofrido, né, tantos anos antes ali, quando a galera invadiu Parades, e agora tá na hora do quê? Deles irem embora. Por quê? Porque ainda tem mais plano para poder ser colocado em prática. E esse plano vem depois, algo que nós não sabemos. Na verdade, nós que lemos o mangá sabemos, mas vamos fingir que não sabemos para não dar spoiler. E mostrou muito bem nesse episódio que o Eren fez absolutamente tudo sozinho. As falas do Armin, as falas da Hanji, as próprias falas do Levi e a revolta do Levi ao ver tudo aquilo ali. A hora que o Eren entra lá no dirigível, ele já chega chutando a cara do Eren como se fosse uma bola de futebol, deixa tudo muito claro que, apesar da tropa de exploração ter participado deste plano, eles não armaram o plano. Na verdade, assim, né, o Eren planejou tudo sozinho e o Armin foi lá e foi o responsável por planejar esse ataque, né? Criou a estratégia, na verdade, para o plano do Eren dar certo e ser executado. Então, o plano foi do Eren, a estratégia foi do Armin, muito bem feita, apesar das baixas que eles tiveram, que acabaram sendo inevitáveis ali, enquanto eles estavam em Marley. Ainda bem que, durante todas as batalhas lá, nenhum dos nossos queridinhos, dos principais da tropa de exploração, sofreram baixas, mas teve bastante gente que morreu do povo de Parades. Sim, a gente viu ali os figurantes sendo exterminados, que nem mosca quando você tá com inseticida nelas, né? Pá, morreu. Só que esse episódio, muito mais do que um episódio de ação, ele foi um episódio de emoção, porque ele transmitiu muito todas as nuances de emoção que você poderia ter com tudo isso que está acontecendo ali no momento. Você tem, por exemplo, o grupo ali, o grupo do Flock, que está muito feliz com tudo que aconteceu. Eles não estão nem se importando com quem morreu, com quem deixou de morrer, o quão difícil foi, ou o quanto eles se machucaram. Eles só estão felizes porque, no final das contas, a missão foi um sucesso, mesmo apesar das baixas. Então, para eles está tudo bem. Eles queriam era ver o povo de Marley destruído, e para eles isso bastava. Então, eles estão muito eufóricos com tudo isso, comemorando. Por outro lado, a gente tem o grupo da Mikasa, do Armin, do Levi e da Hanji, que, apesar de entenderem que foi um sucesso, não era isso que eles queriam. Eles não queriam ir lá e causar mortes de milhares de pessoas inocentes, de crianças que não tinham nada a ver. Isso fica muito explícito no rosto do Armin a hora que ele vai receber o Eren lá no dirigível. Você vê na feição do Armin que ele está triste, que ele está chocado, que ele está decepcionado com o Eren. Essa decepção vem muito do fato também de que eles cresceram juntos e que aparentemente eles compartilhavam do mesmo sonho, que era conhecer, né, o exterior das muralhas e encontrar o mar, os vulcões e tudo mais, e de repente parece que o Eren virou a cabeça e ele não tem mais os pensamentos compatíveis com o dos amigos. Então eles estão sentindo muito agora, principalmente o Armin, que é mais sentimental, esse distanciamento, né, de ideais, de pontos de vistas entre ele e o Eren. O Levi também deixou muito claro que ele achou tudo que o Eren fez um absurdo, tanto é que ele recebe o Eren chutando a cara dele e ele ainda fala que você é um monte de merda, você tá fedendo, como você chegou nesse estado. E a forma como o Eren olha, não só para o Levi naquele momento, mas para todos, sabe, com um olhar de superioridade, como se todos ali fossem inferiores, é um tipo de olhar que o Levi já está acostumado, porque ele viu muito isso quando ele vivia no submundo. E depois, se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo falando sobre a origem do Levi, que é contado em alguns ovas, né, sobre o tempo que ele viveu no submundo e que ele não era tão bonzinho assim quanto parece.
Mas voltando aqui pro vídeo, a atitude do Levi nesse momento mostra o quanto o Eren desrespeitou as ordens dos superiores, né? As ordens dele como capitão, da Hanji, que agora é a comandante de tudo, e agiu por conta própria. E em decorrência disso, a própria Hanji disse, né? Olha, Eren, todas as vezes que você precisou, nós te salvamos. Toda vez que você solicitou a tropa de exploração para poder te ajudar em algum momento, nós estávamos lá. Então você confiou na gente, mas por causa da sua atitude, agora nós não confiamos mais em você. Então estão sim todos contra o Eren, mas todos por um grande motivo. Porque nessa ida até Marley, eles todos poderiam ter morrido. Então o Eren não pensou nesse tipo de coisa quando ele bolou o plano dele para poder arrasar a Marley e conseguir a vingança dele. E na verdade tem algo muito mais do que só uma vingança aí, né? Existem coisas nesse plano do Eren que ainda vão ser executados, que precisam do Zeke para estar lá, e sem o Zeke não vai ser possível. Talvez até fosse de alguma outra maneira com alguma outra pessoa ali, mas para não dar spoiler para quem não leu o mangá, eu vou deixar só por aqui, porque tem muita coisa ainda para vir aí em relação ao que começou agora ali em Marley. E mesmo com tudo isso que o Eren fez, a gente vê que a Mikasa ainda tem o impulso de querer ajudar, né, o Eren, seja porque ela é uma Ackerman e reconhece o Eren como o líder dela, seja porque ela tem realmente ali alguma ligação sentimental, romântica com o Eren, que eu também não descarto isso. Eu acho que é muito mais do que a ligação de Ackerman dela, que a gente pode comentar num outro vídeo também, mas ela tem sim um apego emocional, muito mais do que só um sentimento de irmão ou de família. É bem nítido que ela tem uma paixão, um sentimento amoroso por ele, só que nesse momento até a Mikasa, que está sempre defendendo o Eren, mesmo quando ela não concorda com ele, ela aceita o Aramin pará-la e não deixá-la ir em direção da defesa do Eren na hora que o Levi tá socando a cara dele. E a gente viu já antigamente, em uma outra situação, que quando o Levi foi bater no Eren, numa outra oportunidade, a Mikasa não parou não, ela foi pra cima e tiveram que segurar, e ela foi. E nessa oportunidade, na hora que o Aramin segurou ela, ela aceitou. Então, até mesmo aquela que sempre está do lado do Eren, independente dele estar certo ou errado, olhou pra ele com cara de decepção. E esse foi o episódio da decepção. E a gente tem também um outro lado de sentimentos, né? Eu disse que esse episódio explora muito vários lados de sentimentos de grupos diferentes, que a gente tem ali o grupo do Falco, do Jean e da Sasha, que ali pela conversa deles e pelo diálogo ficou bem claro que, apesar da gente não ter visto, não ter sido desenvolvido, né? Teve o time skip, eles se apegaram mais ainda. Esse trio ficou mais unido, eles dividiram muitos momentos e criaram um laço de amizade, um elo de amizade muito mais forte ainda. Só que aí nesse meio tempo, a Gabi, que é um personagem que eu particularmente tenho um ódio mortal dela, apesar de eu conseguir entender e enxergar toda a coisa pela ótica dela, subiu lá no dirigível e como ela é uma atiradora excepcional, ela é uma guerreira, ela nasceu com esse talento e ela treinou muito para desenvolver tudo isso, ela atira justamente naquela mulher que atirou de cima de um prédio, naqueles tios que estavam ali brigando com ela só para defendê-la e para que uma simples Eldiana demoníaca que nem ela não morresse na guerra. Ela foi e matou a Sasha. E ali a gente viu na face de cada um dos personagens que até mesmo o Levi, que às vezes é mais frio e não demonstra muitos sentimentos, com cara de abatido pela morte da Sasha. A gente viu ele chocado, a gente viu a Hanji chocada e a gente viu, obviamente, o Falco e o Jean arrasados com o que aconteceu, sem acreditar, tentando salvar a amiga deles até o último momento, e que foi um momento extremamente triste. Apesar da Sasha não ter sido muito bem desenvolvida ao longo das outras temporadas, nessa daqui já chegou mostrando muito mais do potencial que ela teria. E depois eu vou fazer um vídeo só falando sobre a morte da Sasha, porque eu achei prematuro, mas a gente fala isso numa outra oportunidade, porque a gente viu muitas lágrimas rolando, aquela trilha sonora triste, impactante, e a gente viu depois a Mikasa e o Aramin derramando muitas lágrimas em cima dela e com aquela movimentação de revolta, sabe? Quando você fica revoltado que algo acontece, que você quer bater no chão, quer socar as coisas e tá inconformado.
a gente viu eles inconformados com o que aconteceu e realmente foi muito triste. Eu chorei no mangá, eu chorei no anime, achei que não ia chorar no anime porque eu já sabia, né, da morte por causa do mangá, mas não teve jeito, porque eles construíram ali um clima de tensão e também de dramaticidade muito forte que te envolveu, seja em momentos de silêncio total, seja em momentos com uma trilha sonora triste que ia realmente te pegar pelo seu lado emocional e fazer você sentir demais essa perda, que agora vai fazer com que a gente não tenha mais a garota batata entre a gente. Agora conta pra mim o que você achou da morte dela, mesmo que você já soubesse que isso ia acontecer, como você recebeu isso no anime, o que você acha aí das atitudes do Eren, e você é pró ou contra a Gabi? Conta aqui pra mim nos comentários, deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra toda vez que tiver vídeo novo você ser avisado. Beijo, até a próxima, tchau!